Em meio a um grupo de milhares de pessoas, você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado para fazer parte de um povo santo. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu, Senhor? Por que tu escolhestes a mim? Logo eu que sou falho, pecador, por que tu me escolhestes? Sabe por que Jesus te escolheu? Porque em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Ele veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana, e como servo aqui, ele caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar. Escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração. Cravo nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Para que hoje, eu e você, pudéssemos amar, ao invés de odiar. Para que pudéssemos vencer, ao invés de perder. Para que pudéssemos viver em felicidade, ao invés de vivermos em tristezas. Para que pudéssemos perdoar e não julgar. Para que pudéssemos entender que somos servos de um único Deus, o qual o reconhecemos e temos como nosso único e verdadeiro Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o mundo não quis ouvir o seu chamar. Fez o surdo ouvir, o mudo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém? Nosso Salvador. Bem, já estamos com a Bíblia aberta. Vamos então ler a passagem do nosso Deus. Antes, porém, eu quero fazer uma curta oração. Santo Deus e amado Pai Celestial, nesse momento, ó Deus, clamo a Ti, para que o Teu Santo Espírito venha até mim, ó Pai. Que não seja eu a falar as palavras do Teu livro, mas que seja inspirado por aquilo que o Senhor tem e quer, que seja levado aos Teus servos neste momento. Louvado seja o Teu nome, engrandecido, ó Pai, porque somente Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E agradecemos a Ti, por o Senhor nos escolher e por ser o nosso Salvador. Amém. Gênesis 1, do versículo 1 em diante, nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim se foi. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Então vimos ali no primeiro que Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Então vimos ali que Deus criou os céus e terra, e no sétimo dia ali o descansou, e deixou como exemplos, para que nós assim pudéssemos seguir. Por isso que eu disse lá no primeiro momento, quando eu li a mensagem, que você foi escolhido, que você foi chamado, que você foi separado. Porque talvez para muitos foi fácil chegar até aqui, mas eu creio que para a maioria foi muito difícil. E nós não podemos ver, mas sabemos do grande conflito que existe até mesmo nesse momento, para que nós possamos estar aqui hoje. E é em meio à fé, a qual Deus nos passou aos antigos profetas, como Jesus passou aos discípulos, e assim nós temos nos nossos dias de hoje. É mediante a fé, pela graça, mediante a fé, é que somos salvos. É por Jesus, mediante a fé, que nós vencemos o mundo aí fora. É por Jesus, mediante a fé, que estamos aqui hoje. E é dessa fé que nós vamos falar um pouquinho também, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias. E eu preguei aqui no último dia que eu preguei aqui, dia 27 de dezembro, eu falei sobre o amor e a fé. Também falei que Jesus escolheu, assim como os discípulos, os primeiros discípulos, escolheu a nós também como seus discípulos. E Tiago 2, versículo 1 em diante. E hoje nós vamos falar sobre a maneira como o discípulo deve seguir a Jesus. Todos encontraram? Então diz assim, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre, com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, ele disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos?
Ouve, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? A Bíblia nos relata que Jesus, dizendo ali para os discípulos que muito fácil, muito difícil, muito mais fácil é um camelo passar por uma fresta de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Eu fico imaginando quão errado muitas vezes eu sou com Deus, quão falho e quão pecador eu sou. Porque esse versículo, ele debate muitas vezes, consequentemente, no nosso dia a dia. Às vezes no caminho para os nossos lares, às vezes no caminho para nosso trabalho, ou às vezes até na nossa casa mesmo. Às vezes eu não quero, mas às vezes eu me vejo fazendo acepção de pessoas. E aí quando eu vejo, eu já cometi. E a palavra nos diz aqui que quando fazemos isso, fazemos juízes até de nós mesmos e de nossos pensamentos. Ou seja, quebramos os mandamentos de Deus. E erramos na lei a qual nós procuramos fazer e servir ao nosso Deus, que um dia doou a sua vida por nós. Eu, como todos, sou pecador também. E muitas vezes nós se apegamos em situações as quais sabemos que estamos errando, mas permanecemos errando. Isso não é para ninguém ficar se culpando ou se martirizando ou achando que Deus não pode te perdoar, não pode. Não. Porque é do ser humano errar. É do ser humano. Se nós pegarmos a Bíblia do começo ao fim, nós vamos ver que nós erramos constantemente, diariamente, sucessivamente. Mas o que nós não podemos fazer é como Judas fez. Andar com Jesus e depois virar as costas para Jesus. Devemos acertar que somos pecadores, somos falhos, mas permanecer firmes e seguir adiante, como Pedro fez, mesmo depois de ter negado a Cristo 3 vezes. E continuando no versículo 6, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura e a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei, como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que esse versículo 13 nos quer dizer aqui? Porque o juízo será
sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. Muitas vezes nos comparamos com várias situações em que nós estamos certos, nós estamos corretos. Aos olhos de todos e aos olhos de Deus, estamos justos. Mas aproveitamos essa situação e humilhamos as pessoas. Pisamos nas pessoas. Colocamos o nosso eu, ao esquecemos de quem é merecedor de toda a honra, de toda exaltação, de toda a glória. E aí agimos com as pessoas fora, sem a misericórdia. E esquecemos que um dia nós seremos julgados por aquele que criou os céus e a terra. E se não tivermos misericórdia, nós também não receberemos a misericórdia. Porque Jesus diz aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós formos justos, mas se não houver a misericórdia em nós implicamos com nossos atos na questão da nossa salvação. Mas e a fé? Vejamos agora o que diz a palavra de Deus sobre a fé. A fé sem obras, diz o tema em cima, para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Certa vez um rapaz chegou até o meu estabelecimento e começou a testemunhar para um outro rapaz ali um acontecimento com ele. E ele, por saber que eu sou evangelho, ele começou a dizer para aquele rapaz que ele havia sofrido um acidente e que escapou pela fé que ele tinha. E eu disse para ele então que ele não havia sido salvo pela fé que ele tinha, mas por ele crer em Deus. E ele teimou comigo que ele tinha fé em Deus. E eu disse para ele então, leia Tiago 2 todo, aí você vai entender. Depois você vai lá em Romanos 10, 17. Aqui nós vemos que a fé sem obra ela é morta. E em Romanos 10, 17 diz que a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu falei, você conhece a Deus, porque a família dele já é de princípios cristãos. Eu falei, você conhece a Deus porque a sua família é de princípios cristãos. Você já ouviu muito falar, mas você não tem fé em Deus. Porque você não faz segundo a Bíblia. Então, se você não está na igreja, você não tem a fé a qual a Bíblia te diz, e você não foi salvo pela sua fé, e sim porque você crê no Filho de Deus. E a Bíblia ainda nos diz aqui que se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Isso também são uma questão que muitas vezes deparamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nos confrontamos com pessoas que necessitam, às vezes ali, de uma ajuda física e não espiritual. E muitas vezes queremos ali então evangelizar aquela pessoa, queremos ali levar a palavra para aquela pessoa. É errado? Não, porque a palavra nos diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquele momento
a pessoa não está querendo ouvir a mensagem do Senhor. Nós queremos falar, e muitas vezes nós mesmos nos magoamos, porque nós sabemos que se nós levarmos a palavra para aquela pessoa, ele não vai aceitar a palavra, porque no momento ele precisa de um alimento, ou ele precisa de uma roupa, talvez o dia esteja frio. E ali então a Bíblia nos ensina que de nada, e se nós temos a condição e não fazemos isso, a Bíblia nos ensina que de nada adianta que nós desejamos para aquela pessoa um bom dia, uma boa paz e as bênçãos de Deus. Porque até então aquela pessoa quer se alimentar solidamente. E nós temos condição e às vezes viramos as costas para essas pessoas. Isso também pode implicar na questão da minha e da sua salvação. E continuando no versículo abaixo, versículo 18, diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e o tremem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Quer um exemplo maior do que a história de Abraão? Por que que Deus pediu para que Abraão levasse seu filho até o monte? Deus não poderia pedir que Abraão fizesse o holocausto ali mesmo, e ali mesmo Deus tirasse a vida dele? Mas até naquela travessia ao monte, Deus ali estava testando a fé de Abraão, o coração de Abraão, a mente de Abraão. Assim é comigo e com cada um que está aqui presente. Eu não sei a dificuldade, o grau de dificuldade que vocês têm enfrentado, a luta que vocês têm vivido. Essa semana eu estava conversando com a Cláudia, não foi, Cláudia? E ela me disse sobre que ela gostaria que Deus aumentasse mais a fé dela. Mas a luta está muito difícil. De que forma Deus vai aumentar a sua fé, irmão? Deus não vai, Ele tem o poder para isso. Ele pode enviar agora, nesse momento, se Ele quiser, e a sua fé, ela aumenta 10.000 vezes mais do que você tem nele. Mas de que forma Deus vai lapidar eu e você? De que forma Deus vai fazer com que a nossa fé aumente? Ouvindo a palavra e também nos colocando mediante as provas, as dificuldades. Então, essa travessia de Abraão até o monte era o tempo que ele tinha para demonstrar a sua fé a Cristo. Assim também Deus faz conosco. Como que nós podemos pedir para que Deus nos dê paciência? Quando nós pedimos paciência, Ele nos coloca em tribulação, aonde somos magoados, somos ofendidos, sofremos até às vezes calúnias, agressões. É aí que Deus vai tratar a sua paciência. A fé é da mesma maneira. Se você disser para aquele monte, crendo que ele vai sair dali no nome de Jesus, a Bíblia não fala que ele sai? Mediante a sua fé. Que tamanho que está a sua fé? Que tamanha fé você tem nesse Jesus o qual você segue?
Será que nossa fé está voltada como a fé de Abraão? Se não estiver, esse é o momento, meu irmão, de clamar a Ele, de pedir a Ele que Ele venha ao nosso socorro, que Ele venha a derramar sobre a sua vida o poder, o fogo santo, para que sua fé aumente cada vez mais. Agora vamos para Lucas, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5. E pela fé os seus discípulos também viram e fizeram maravilhas. Foi pela fé que seus discípulos seguiram então aquele homem ali, o qual para muitos não significavam nada, assim como vocês, assim como a mim. É pela fé que somos movidos a crer neste evangelho. Lucas, não, eu só fiz um comentário aqui, vou ler agora. Lucas 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque mandas, lançarei a rede. Vimos aqui então que Jesus caminhava em meio ao lago de Genezaré. E ali ele avistou 2 barcos. E avistou ali alguns pescadores que haviam trabalhado a noite inteira. E no meio deles estava Simão, Pedro. E nós sabemos bem que Simão foi um dos maiores pescadores da época. Sabemos que ele foi nascido como pescador, criado como pescador e viveu até a chegada de Jesus como pescador. E ele conhecia todos os artifícios, todas as manhas, tudo o que ele precisava para fazer as suas pescas. Conhecia também os pontos principais daquele mar, aonde ele iria fazer a sua pesca ali e seria bem sucedido. Mas, porém, naquela noite, nenhum deles sequer havia pescado um peixe. E naquele momento eu creio que ali eles estavam muito preocupados, pois eles viviam da pesca e alimentavam sua família através da pesca. Como eles iriam chegar em casa e dizer que não haviam pescado nada? Mas eu creio que ali mal sabia eles que aí já havia uma providência de Deus. Já havia ali uma solução de Deus para que eles viessem então entender como assim também nós vamos entender essa mensagem que está no versículo 5 de Lucas, nesta manhã. Então Jesus mandou ali que Simão entrasse novamente com o barco para dentro do mar, e que ali novamente eles lançassem a rede. Creio que Pedro ali, Simão ali por sua sabedoria, na parte da pescaria, deve ter pensado em sua mente, deve ter pensado que o que Jesus estava querendo com aquilo. Ele sabia que Jesus tinha o poder de converter as pessoas através das suas palavras. Ele sabia que Jesus poderia fazer os milagres
nas pessoas através das suas palavras. Mas como pescador, eu acho que ele pensava, Jesus não conhece nada. Agora eu que sou nato nisso, eu sei que não tem peixe ali, ele quer que eu lance a rede, eu vou fazer isso para mim não magoar ele, mas eu sei que não vamos pegar nada. E para surpresa, então eles lançaram a rede e tiveram que chamar os outros pescadores que estavam no barco ao redor para que o ajudassem a puxar a rede, para que o barco não viesse a pique de tanto peixe que ali havia. Mas o que a mensagem quer nos dizer com isso? Talvez você tenha tentado evangelizar alguém. Talvez você tenha tentado buscar alguém para Cristo aí no mundo. Talvez você está evangelizando alguém e não vê o resultado. Você só tem que lançar a sua rede. Quem vai fazer a pesca é Jesus. O que o mar aqui nos representa? O mundo. O que a rede nos representa? A palavra de Deus. O que os discípulos representam? Nós. Os pescadores. E Jesus chamou você para essa batalha. Jesus chamou você para essa tarefa. Assim como chamou a mim e muitos também. Então não fique triste, não fique magoado com o que você esteja passando. Ou com alguém que você esteja evangelizando, tentando buscar para Cristo e não tem tido resultado. Apenas continue lançando a rede. Que o milagre é Jesus quem vai fazer. Eu creio que nesse ano aqui, você trará ao menos uma alma para Cristo. E você poderá ter o prazer, o privilégio de vir à frente aqui testemunhar o milagre que Jesus fez na vida dessa pessoa. Amém? Porque Ele, somente Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. E continuando no versículo 6, diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Não importa o grau do seu pecado, não importa o grau da sua falha, da sua necessidade, do seu erro diante de Cristo. Se Ele te escolheu para ser um discípulo, para que outras almas venham se salvar, você pode se esconder aonde for, meu irmão. Ele vai te alcançar. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, assim como disse para você nesta manhã: não temas, de agora em diante eu vos fareis pescadores de homens. Amém? E você se julga um pescador de homens, um discípulo de Jesus? Sim ou não? Então eu quero lançar um desafio aqui mediante a igreja, para nós iniciarmos uma tarefa como discípulos de Jesus. No dia 2 de fevereiro, eu ainda vou ali ver certinho como que é e me disponho a estar fazendo uma visita no asilo dos velhinhos aqui no Belvedere. Gostaria de convidar a igreja toda para que comecemos aí esse ano como os discípulos de Jesus, visitando ali aqueles velhinhos que mal sabemos como vivem. Quantos aqui estariam dispostos a me acompanhar?
Amém por isso. Lembre que você está marcando um compromisso com Deus e não comigo. Então, abram agora para nós fecharmos então a mensagem em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Todos acharam? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu gostaria de cantar uma canção que exaltasse o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E que através dessa mensagem Deus possa ter abençoado a vida de vocês. Deus possa trazer ânimo, coragem, para que você siga em frente aquilo que você começou e ainda não terminou. Que você possa seguir em frente evangelizando e falando do plano da salvação às pessoas. E que Deus abençoe a todos. Amém? A Ele, somente a Ele, a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente.
A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Coloquemos em pé. Ó Santo Deus e Pai amado, agradecemos, Senhor, por esta manhã, qual o Senhor nos concede, de juntos podemos estudar a lição da escola sabatina, de juntos também estudarmos a Tua palavra, Senhor. Aprendemos que Tu é quem criastes o mundo, a terra, o céu e tudo o que nele há. Aprendemos também, ó Pai, que somos discípulos Teus, Senhor, e queremos fazer a Tua vontade cada dia mais, mas sabemos que o mal que vive ao nosso redor, o mal que habita em nós, tem tentado nos impedir de todas as maneiras. Mas também sabemos que maior é o que está no céu do que o que está na terra. E desta maneira cremos que o Senhor tem nos amparado e tem nos guardado, tem nos guiado, tem nos trazido até esse local, o qual o Senhor determinou através de Teu servo, para se tornar o lugar de salvação para as pessoas perdidas, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha neste ano derramar, ó Pai, o Teu poder cada vez mais neste lugar. Que este ano, ó Deus, muitas almas venham se entregar a Ti. Muitas almas possam adentrar essa porta adentro, ó Pai, e sentir sede e fome da Tua palavra, reconhecendo que esse é o melhor caminho a seguir, e que através de uma alma, outra venha também a se entregar a Ti, e que possamos lançar as nossas redes, ainda que puxemos elas vazia, que nós tenhamos fé, esperança e paciência, que no momento certo, o Senhor é quem vai fazer o milagre. Obrigado por este sábado, obrigado por esta semana, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui, aos visitantes, aos internautas. Leve-nos, ó Deus, para os nossos lares tranquilos e seguros. Abençoe o nosso dia, nesta tarde. Abençoe o alimento. Abençoe as nossas vidas, nossos familiares. Perdoe nossos pecados. Assim também pedimos que o Senhor também perdoe nossos inimigos. Fique conosco e nos guarde. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.